Olá, meus irmãos. O meu nome é Fábio, sou evangelista da Congregação Presbiteriana de São Gabriel e novamente recebi essa oportunidade de estar participando desse projeto Caminhando pelos Salmos, a convite do reverendo Hamilton de São Borja. E o salmo que eu quero meditar com os irmãos hoje é o Salmo de número 50. O Salmo de número 50 ele tem uma disposição profética, uma vez que grande parte deste salmo é composta por dois oráculos de Deus, dos quais um é endereçado aos justos e a outra parte ela é endereçada aos ímpios. Na primeira parte deste salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 6, o salmista ele apresenta o Senhor Deus vindo para julgar. O texto nos diz assim no versículo 1: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Os nomes de Deus aí, poderoso e Deus, parecem chamar a atenção para a posição de Deus como um juiz sobre todos, enquanto o nome Senhor identifica a Deus como o Deus da aliança com Israel. A linguagem e as imagens deste texto, desta passagem, elas são cósmicas, elas são jurídicas. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, ele convoca céus e terra para julgar o seu povo, para julgar os seus santos, os que fizeram aliança comigo, diz o versículo 5, os que fizeram aliança com o Senhor. Ou seja, Deus é o juiz, é Ele quem julga, e o julgamento começa com o seu próprio povo. É o que nos mostra essa primeira parte. Do versículo 7 ao 15, depois, essa segunda parte aí, o Senhor ele fala primeiro àqueles que são de fato pertencentes ao seu povo. O versículo nos diz assim: Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Deus se dirige primeiramente ao seu povo, aqueles que já o adoravam, mas que infelizmente a sua adoração já não era mais uma adoração sincera. A devoção deles a Deus ela era fiel, mas já não passava de rotina, como muitos de nós muitas vezes vivem uma vida de adoração a Deus que já não parte mais de um coração sincero, mas simplesmente de mera rotina. Por fora, eles faziam o que o Senhor havia ordenado e praticavam o sacrifício diário, mas por dentro lhes faltava amor para com Deus. Lhes faltava o amor que Deus desejava encontrar em seus corações no momento das suas adorações e dos seus sacrifícios. Os sacrifícios que o Senhor havia prescrito eram de fato importantes para a vida espiritual de Israel, mas de nada adiantava aos adoradores fazendo sacrifícios a menos que houvesse fé no coração deles, que houvesse um desejo verdadeiro de honrar e glorificar a Deus. O texto nos diz aí que até mesmo os animais que eram levados ao sacerdote pertenciam ao Senhor muito antes dos adoradores sequer terem visto esses animais. A preocupação de Deus aqui não tem a ver com os aspectos externos do culto e com os sacrifícios no altar do templo. Ao Senhor interessava mais os sacrifícios de gratidão e o cumprir com os votos, as promessas que eram feitas ao Altíssimo. O que o Senhor queria do seu povo era uma gratidão sincera, obediência à sua palavra, oração e um desejo verdadeiro de honrá-lo em todas as coisas, assim como ele requer essas coisas de nós hoje. O Senhor não quer ritualismo nem formalismo, mas sim uma adoração sincera, verdadeira, conforme os princípios bíblicos. O que ele deseja ver em seus adoradores é um coração contrito, um coração grato, um coração que está totalmente devotado ao Senhor, não somente voltado a rituais externos, mas um coração que esteja totalmente devotado e agradecido ao seu Criador. No versículo 14 e 15, Deus também convida o seu povo a que o chamem no dia da aflição, no dia da angústia, pois certamente serão ouvidos. Dos versículos 16 a 21, o salmista não chama os ímpios aqui, os pagãos que não faziam parte do povo de Deus. Repare o versículo 16, que diz assim: Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança?
Aqui ele está se dirigindo aos pagãos que participavam dos cultos, cumpriam seus rituais religiosos, mas que não moldavam seu caráter segundo os preceitos de Deus. Essa mensagem aqui é dirigida aos ímpios dentro da comunidade da aliança, que recitavam a lei com seus lábios, mas sem temor algum desobedeciam a palavra de Deus. O texto diz que eles não apenas consentiam com os pecados dos outros, mas também participavam dos pecados dos outros e tinham prazer no que faziam. A expressão aborrecer a disciplina do versículo 17 significa rejeitar o modo de vida ordenado segundo a palavra de Deus. O silêncio de Deus do versículo 21 era frequentemente visto pelos ímpios como um sinal de que Deus não se importava se eles pecassem ou não. Os ímpios aqui, eles estavam interpretando o silêncio de Deus como uma permissão para pecar, quando na verdade eles deviam ter percebido que a paciência e a longanimidade de Deus estavam sendo expressados por meio do silêncio, como uma oportunidade deles se arrependerem. Finalmente, nos versículos finais, versículo 22 e 23, o salmista resume aqui então as características do tipo de adorador que Deus procura. O verdadeiro adorador, ele tem um temor verdadeiro a Deus e em sua adoração ele busca somente honrar e glorificar a Deus. Ele obedece a Deus preparando assim o seu caminho e a ele é dado ver assim a salvação do Senhor. Que o Senhor, ao olhar para as nossas vidas, ele encontre verdadeiros adoradores que o adoram conforme a sua palavra, que não somente buscam cultuar de forma externa, com atos litúrgicos corretos, mas que principalmente adorem a Deus com um coração sincero, cheio de fé, cheio de verdade e desejo de glorificar a Deus em toda a sua vida. Que a nossa vida e os nossos atos de culto e adoração sejam frutos de um coração que ama a Deus e deseja glorificá-lo. Amém.